O vídeo de hoje eu vou estar falando sobre moradores de rua aqui no Japão. Então, continuando nesse vídeo, clica no botão de se inscrever e sem mais delongas, vamos para o vídeo de hoje. Oi meus amados, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje eu vou estar falando sobre moradores de rua aqui no Japão. Muitas pessoas, mas muitas pessoas mesmo, me perguntam se existem moradores de rua aqui no Japão. Sim, meus queridos, existem muita gente que mora aqui na rua, tá? Não somente em Tóquio, mas em todo lugar aqui do Japão você consegue encontrar moradores de rua. Se você vai pra Shinjuku, se você vai pra Sugamo, se você vai pra Otsuka, se você vai pra qualquer lugar aqui do Tóquio, principalmente, você encontra pelo menos um ou dois moradores de rua, tá? Não é como no Brasil, mas a situação aqui também não é simples. Existem sim muitos moradores de rua. Eu vejo muita pessoa falar que não existe, tudo tal, não vem com essa não. Existe sim, que eu já vi e vejo com frequência. Moradores de rua, tanto em Kawasaki, que era a cidade que eu morava, quanto aqui em Tóquio, existe sim muitos moradores de rua. Existe até uma cidade no sul de Osaka que é citada como a cidade dos moradores de rua, que é Kamagasaki. Nessa cidade existe cerca de 30 mil habitantes e mais de 80% das pessoas que moram nessa cidade, elas são pessoas que ou recebem um benefício da Previdência e moram sozinhas, ou elas são moradoras de rua. Cerca de mais de 1.500 pessoas moram na rua dessa cidade, sim, tá? Antigamente ela era uma cidade que estava em plena ascensão econômica com a questão de fábrica, tá? Existiam muitas fábricas, ela era uma cidade com fábricas que tinham muitas oportunidades de emprego, mas não foi isso que continuou acontecendo, tá? A demanda para a fábrica foi para outros lugares e simplesmente as pessoas que estavam ali, elas acabaram ficando sem condições, sem empregos para se sustentarem, tá? Então, assim, são muitas pessoas que dormem na rua. Existem muitos grupos de pessoas que vão até essa cidade para doar comida, doar alimento. Então, assim, existem muitos viciados em álcool, em certos tipos de drogas. Existe muita gente antissocial ali, que se torna até um pouco agressivo. Mas a situação real é que é uma cidade ignorada, porque muitos não têm nem sequer endereço fixo. Nem no mapa muitas vezes você consegue achar essa cidade. Claro que eu acredito que hoje, com a época do Google Maps, você consiga achar tudo. Mas consiste sendo uma cidade muito ignorada pelo governo atual aqui no Japão. E pelas pessoas também. Uma coisa que é muito interessante é que às vezes eu pergunto ao meu marido se eu posso pagar uma refeição para um morador de rua, se eu posso dar alguma coisa para ele, e ele fala que não, que aqui no Japão muitas pessoas elas não se envolvem porque você nunca sabe se essa pessoa ela vai te agredir ou não. E infelizmente é verdade. Existem casos aqui no Japão de pessoas que foram tentar ajudar esses moradores de ruas e acabaram sendo atacados. Então fica aqui o meu aviso que se você puder ajudar, se você tiver sua segurança para poder ajudar, você pode até ajudar. Mas uma coisa que não é muito interessante é você acabar, se você tá sozinha, se arriscando. Porque a gente não sabe aqui como é que vai se proceder nessa questão. Você consegue ver muitos moradores de rua quando você sai da estação de Shinjuku, que é uma estação enorme, todo mundo sabe. Eu já falei aqui sobre ela em muitos outros vídeos. Sempre que eu viajo para algum lugar, eu coloco ela como ponto de referência, porque ela é realmente ponto de referência tanto para turistas quanto para quem mora aqui no Japão. Então você vai sempre ver alguém dormindo no chão em plena luz do dia, tá? Não importa se seja inverno, seja verão, você vai encontrar gente dormindo à luz do dia, tá? Às vezes, muitas vezes no sol, dormindo no sol, eu encontrei. Claro, o que eu tô falando não é que você vai encontrar 5, 10, 11, 20 moradores de rua andando livremente pelo Japão. Não é assim, tá, querido? Por favor, não vai distorcer as minhas palavras. Mas o que você não pode pensar é que vindo para o Japão não existe morador de rua. O que não existe é um caos como no Brasil, que existem moradores de rua em todos os lugares que a gente vê.
que é uma coisa que o governo poderia ajudar e não ajuda. Enfim, eu não vou entrar nessa questão política com vocês, tá certo? E se vocês não concordam com esse vídeo, vocês podem deixar a sua opinião abaixo. Todo comentário ele é muito válido, tá certo? Eu não sou a dona da verdade, eu tô simplesmente falando pra vocês uma situação que eu presencio, tá? São as minhas experiências. Aqui nesse canal, eu não tô aqui pra julgar ninguém, eu tô aqui pra compartilhar as minhas experiências, tá bom? Então, assim, existem sim moradores de rua, é muito perigoso sim você ter contato com esses moradores de rua. Existem, claro, os moradores de rua que são maravilhosos, que assim, não sei por que estão ali, mas que acabaram nesse tipo de situação. E existem aqueles mais perigosos sim, que a gente infelizmente não tem como diferenciar. Outro tipo de morador de rua é aquele que dorme nas estações de trem. Quando dá um horário de fechar a estação de trem, geralmente tem pessoas esperando com caixas de papelão embaixo do braço. Elas trabalham aqui no Japão, elas têm a vida delas, elas vão para determinados lugares que são os banheiros públicos e tomam o banho delas, tá? Elas comem em restaurantes, elas comem em conveniência, elas vão para todo lugar normal. São pessoas que não são mal vestidas ou mal cheirosas ou mal aparentes, tá? Elas não têm uma má aparência, mas que elas ficam de frente para as estações esperando a porta fechar, descer toda a lateral e você vai e entra porque ele sempre tem determinados esconderijos, como é que eu vou explicar? Existem as paredes para questão de design, para questão de acesso da estação de trem, e eles acabam colocando suas caixas de papelão ali e dormem e se levantam assim que as portas começam a se levantar. Não posso afirmar para você que isso não seja crime, mas eu posso afirmar para você que eu vi, não foi uma, não foi duas, não foi 3 vezes, inclusive aqui na estação perto da minha casa, que eu já fui esperar meu marido quando era o último trem. Existe sim até pessoas que já conheço a cara, que eu já sei que toda noite elas dormem ali. Então assim, é uma realidade sim que existe aqui no Japão. Existem mendigos sim, é uma coisa que a sociedade ignora, que o governo ignora, que o mundo muitas vezes ignora, achando que aqui no Japão não tem mendigo, mas sim, existe mendigo aqui no Japão e é um problema presente aqui na sociedade japonesa. Infelizmente, gente, não tem muito o que fazer, apenas torcer e assim, vamos fazer o nosso melhor, né? Fazer o nosso melhor para que a gente possa conviver com essa questão social e que um dia ela possa desaparecer. É isso, pessoal. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Deixa seu like se você gostou, dislike se você não gostou, mas me explica o porquê de você não ter gostado. Eu vou melhorar na próxima. Muito obrigada por estar assistindo os meus vídeos, tá, gente? Um beijo pra vocês e até a próxima.